Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um ATPC e hoje nós vamos falar um pouquinho de estratégias e flexibilizações para os alunos com deficiência intelectual e autismo, tá bom? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Gidiane, sou a PEC de Educação Especial, né, aqui da Diretoria de Ensino. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar exclusivamente sobre a acessibilidade curricular, né? Sobre as flexibilizações, sobre as estratégias para os alunos com deficiência intelectual, que a gente chama às vezes de DI, e autismo, tá bom? Tentar ajudar um pouquinho vocês aí, né? Então, todos os estudantes, né, com deficiência intelectual, autismo, eles têm, né, o mesmo direito de acesso ao currículo como os demais alunos, certo? Então, por isso, eles necessitam dessa flexibilização, dessa acessibilidade, né? Para que haja uma coerência com a realidade escolar, né? E as suas individualidades. Por isso que nós precisamos aí ter um olhar para esses alunos, né? Para o planejamento das atividades, do que vai ser aplicado para os estudantes, tá? Para que todos tenham condições de igualdade. Muito bem. A acessibilidade curricular, né? Elas são modificações dentro do conteúdo. Então, o que eu posso, o que eu consigo modificar, né, dentro de um conteúdo sem sair do currículo, sem planejar uma atividade, né, de outros temas que não sejam o mesmo que a sala esteja fazendo, pegar uma atividade diversificada, por exemplo, eu vou lá na internet, procuro alguma atividadezinha e aplico para o aluno. Não, né? Então, dentro do que foi proposto para a sala, eu vou pensar em cima desse conteúdo, tá? Então, ó, a adaptação, né, a flexibilização, ela exige, né, o que aprender, como eu vou aprender esse conteúdo, né? Como eu vou avaliar esse estudante. Então, dentro daquela situação de aprendizagem, dentro daquela habilidade, o que é mais importante para o aluno aprender neste momento? Tá? Então, é a partir deste ponto que o professor vai pensar. O anexo 3, que é o que nós vamos ver aqui, que é o registro de adaptação curricular, ele está pautado dentro da política de educação especial do Estado de São Paulo, tá? Então, ele vem aí pautado desde 2015 da instrução CEGEB, que já tem um roteirinho, tem um modelinho, né, que é pela SEDUC, que nós fazemos tudo, e ele está amparado aí pela Política de Educação Especial, tá? Do Estado de São Paulo. Então, não é um documento que é a diretoria que propôs, não é nada disso. Ele já vem aí desde 2015, tá bom? Para quem não conhece, para os professores novos que estão chegando, que os demais entende-se que já tem de uso, né, esse documento aí de forma semanal, tá? Então, ó, registro de adaptação curricular para uso do professor comum, da classe comum, elaboração semanal, tá? Esse é a cara, né, a carinha do documento, tem as descrições, tem as descrições do aluno, né, os dados, a expectativa de aprendizagem trabalhada na aula, que é a turma toda, expectativa para o aluno com deficiência intelectual, estratégia, atividade trabalhada na aula, né? A estratégia para a turma toda, e como foi a estratégia para o aluno com deficiência intelectual. Tá? Então, esse é o modelinho de registro do anexo 3, famoso anexo 3. Tá bom? Vamos lá. Né? Para o planejamento do professor, para o professor
partir para uma flexibilização, para uma adaptação curricular, ele não vai fazer do nada, né? Chegou um aluno com DI na minha sala hoje. Vou preparar uma adaptação para ele amanhã. Mas preciso conhecer esse aluno, ter o mínimo de informações sobre ele, tá? Então, deve ser uma ação planejada e sistemática, tá? O professor precisa ter acesso aos documentos da sala de recurso, que é o anexo 1 e o anexo 2, tanto que o anexo 3, que é o registro, né? Então, ele faz conjuntinho com esses outros documentos, tá? Então, o professor tem que ter acesso a esses documentos. Já falamos isso em outros ATPCs anteriores, né? Volto a dizer que a sala de recurso tem que ter esse documento muito bem preparado e disponível para vocês aí na escola, tá? A coordenação vai propor um momento nos ATPCs para que o professor tenha esses acessos, né? Então, dicas para acessibilidade curricular. Priorizar determinados objetivos, ampliar ou elevar o nível de exigência do objetivo daquela atividade, tá? Simplificar o nível, se for o caso. Tem um aluno lá, não está alfabetizado, não lê, não escreve, tem uma dificuldade imensa, uma defasagem muito grande, principalmente os alunos que chegam no 6º ano. Então, dentro daquela situação, dentro daquele tema de atividade, você vai simplificar, você vai diminuir o nível de exigência daquele objetivo, tá bom? Temporalidade, os alunos têm, né, eles são mais lentos, têm uma lentidão aí na execução das atividades. As avaliações também, temporalidade, tempo extra para realizar, para fazer, tá? Acrescentar objetivos ou conteúdos não previstos no currículo comum. Eliminar certos objetivos ou conteúdos. Então, assim, eu tenho uma habilidade e dentro dessa habilidade eu tenho várias questões para a turma toda. Para este aluno, dentro deste conteúdo, eu posso diminuir, né? Vou diminuir a quantidade, não vou fazer algo diferente, não vou propor algo diferente do currículo, mas eu vou diminuir os conteúdos, tá bom? Mudança na letra, né? Usar destaques. Isso pode ajudar o aluno. Posso fazer com que ele marque texto, se for, né, um texto, um poeminha, quais são as palavras-chave disso? Posso utilizar esses marca-texto para destacar para o aluno, né, dependendo, de acordo com o seu objetivo. Textos menores, instruções objetivas, recursos visuais, né, apoios visuais que vá facilitar a leitura e a escrita. Por exemplo, solicitar que o estudante analise 5 imagens, né? Por exemplo, se todo mundo vai analisar 5 imagens, para o estudante pode ser 2 com deficiência intelectual. Eu vou selecionar 2 e dentro dessas 2, o que eu preciso que ele faça? O que é mais importante de ele observar nessas imagens? Tá? Então, de acordo com o objetivo que eu for propor para ele, eu vou identificar qual o tipo de aprendizagem do meu aluno, de que forma que ele aprende, tá? E dentro disso eu consigo selecionar o que ele precisa aprender dentro desse conteúdo, tá? Ofereça materiais de contagem para consulta e marcadores temporais, como agenda e calendário para auxiliar ele na organização. O aluno tem dificuldade para fazer soma, para fazer qualquer tipo de cálculo, ele pode sim ter apoios de material dourado, tampinhas. Geralmente a sala de recursos trabalha muito com tampinhas, né, com materiais que o aluno possa estar manipulando. Então, esses materiais podem servir de apoio para os professores dentro da sala de aula. O uso de calculadora também, às vezes algum professor fica meio receoso, né, de usar, mas para esses alunos, sim, é um apoio, né? É um recurso que eles poderão estar utilizando, tá? Muito bem. O que temos também que, né, refletir, pensar? Avaliar
quantidade e a qualidade de apoio que cada aluno necessita. E gradualmente o professor vai retirando. Então, o aluno, lá no primeiro semestre, ele precisava de vários apoios. Aí, gradualmente, você percebeu que o aluno foi avançando, aí o professor pode ir retirando esses apoios para ver se o aluno tem condições de avançar sozinho, digamos assim, tá? Muito bem. É o que acontece muito. Às vezes, né, o professor pode focar no diagnóstico do aluno. Ah, mas esse aluno tem um laudo, tem um diagnóstico, tem um documento médico, e ele não aprende. Ele tem essa deficiência, ele tem deficiência intelectual moderada, severa. Ele não vai aprender. Né? Então, não é esse pensamento. Vamos pensar no indivíduo antes de pensar no laudo. Né? Então, pensar que ele não aprende, alguma coisa ele consegue aprender, né? Então, depende desse processo de aprendizagem e os seus possíveis ganhos aí. E esses possíveis ganhos, como que podem ocorrer? Vão ocorrer mediante os apoios e recursos oferecidos, tá? Muito bem. O professor, como eu falei lá no início, para fazer adaptação curricular, né, o professor nunca está sozinho, tá? Ele não vai estar sozinho. Então, para uma adaptação curricular ser bem sucedida, o professor precisa sim ter o apoio do professor da sala de recursos. Precisam trabalhar juntos, né? Com os demais professores. Tem professores que têm um pouco mais de habilidade, outros nem tanto, estão começando agora. Professores que já estão há tempos, né, trabalhando, já têm um pouco mais de experiência. Então, sentem junto, conversem, troquem experiência entre vocês sobre como trabalhar com um aluno autista, sobre como trabalhar, como você trabalha com o seu aluno com deficiência intelectual. Cada aluno, posso ter 3 alunos com deficiência intelectual, mas cada um aprende de um jeito. Né? Então, essa troca de experiência pode aí trazer enriquecimento para a vida de vocês, né? Para a atuação dentro da sala de aula com o aluno autista e o aluno de deficiência intelectual também, tá? Então, o apoio da sala de recursos, da coordenação, esse momento de aprendizagem, né, de formação nos ATPCs, a maioria das escolas aqui da nossa rede tem a sala de recursos, né? Tem o itinerante. Então, nós sugerimos que pelo menos uma vez por mês faça um momento, né, de uma troca aí de experiência de temas relacionados à educação especial, tá bom? Muito bem. Falando, como fazer, ok. Mas vamos agora entender e ver na prática como que algumas escolas fez, né? Eu tenho aqui, eu trouxe um registro para vocês, de um anexo 3 também, para entender. Então, vamos ver como que fica uma atividade que é para a turma toda e como que é uma atividade flexibilizada, como que foi pensado nessa atividade, tá bom? Ó, muito bem, aqui temos uma atividade por uma aluna autista do primeiro ano, né, em processo de alfabetização. Temos uma atividade de português, então vamos analisar ela. Está aí a habilidade, né, que é compreender as notações dos sistemas de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. Então, a primeira atividade, né, a primeira questão aí, circule a vogal A nas palavras abaixo. Então, temos várias palavrinhas onde o estudante teria que circular a vogal A, tá? A2, circular a figura com a letra A e embaixo completar o alfabeto. Vamos ver como essa mesma atividade ficou, ela sendo flexibilizada? Vejam,
O que tem de diferente, né? A habilidade continuou sendo a mesma, tá? Lá na questão 1, lembra que tinha várias palavrinhas? Veja. A palavra, só tem 3 palavrinhas e elas estão destacadas, né? Então, estão maiores e também estão em negritos. Em negrito, né? Veja a diferença. A segunda só tem 2 imagens, aqui já tem mais. E a terceira questão, que seria lá na outra, seria o alfabeto, aqui é completar o nome dele, o nome do aluno. Perceberam? Legal, né? Agora, este aluno aqui, já para os anos finais, né, do fundamental, o estudante colocar para vocês um resuminho para entender como que esse estudante é. Poderia ter aqui a descrição do anexo 1, por exemplo, que é a avaliação da sala de recurso. Então, por isso que vocês precisam de acesso ao anexo 1, né? E a sala de recurso tem que fazer bem feito esse documento também. Já falamos bastante com eles sobre isso. O documento tem que estar bem elaborado para dar subsídio para vocês, tá? Então, vamos ver como que é esse estudante. Esse estudante, né, ele é cadeirante, ele tem paralisia cerebral, né, com comprometimento intelectual, ele tem falta de atenção constante, se dispersa rapidamente, né, e o foco nas atividades é muito curto, reconhece letras cursivas, porém não consegue escrever, escreve somente em caixa alta, junta algumas sílabas para leitura com dificuldade, necessita de apoios visuais e repetição para fixar. Consegue copiar lições da lousa, porém com lentidão, gosta de vídeos e música referente aos conteúdos. Então, vamos ver como que fica uma atividade para ele, como que uma professora pensou no anexo 3 para ele, tá? Ó, vejam, né, esse documento aqui eu tirei, né, ali o nome da escola, tudo, mas ficou o nome da professora, eu pedi autorização da escola, eu pedi autorização da professora, se podia mostrar tudo, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu estou mostrando esse anexo 3, que é de um aluno do 6º ano, por quê? O anexo 3 dela, com as atividades, tem as duas coisas. Tem o certo e tem o que poderia ser melhorado. Então, vamos lá. A expectativa da aula, né, que ela colocou para a turma toda, a expectativa para o estudante, ela colocou ali a mesma coisa, né, ela copiou, fez igual. Depois, na estratégia, ela colocou que a aula seria dialogada, né, hierarquia urbana no Brasil, com exercício de fixação. E essa estratégia é para a turma toda. Para o aluno com deficiência intelectual, ela colocou também a mesma coisa, né, hierarquia urbana, por meio de leitura do texto, exercício de fixação, utilizando imagens e diagramas, tá? Então, esse anexo dela poderia estar um pouquinho mais descrito como que foi feita as atividades, tá? Porque o anexo dela estava com as atividades juntas, né? Anexadas juntas. Então, de acordo com como vocês vão ver aqui que eu vou apresentar, vocês podem perceber que aqui no anexo 3 poderia estar um pouquinho mais detalhado, né, as atividades propostas. Vamos lá, ó. Então, ele colocou um texto, né, em forma de texto, em letra caixa alta, né, bastão caixa alta. Então, ela colocou o que era metrópole nacional, regional, cidade local, vila, e ela colocou também uma observação, se o aluno atingiu ou não o objetivo proposto. Nesse caso, ele atingiu parcialmente, tá? Vamos para a próxima. Aqui, ó, ela promoveu, né, propôs outra atividade com um diagrama, né, com uma tabelinha ali, ó, explicando o que era esquema clássico, esquema atual, colocou umas perguntas para ver se o aluno conseguia entender ou não. Na outra,
ela já colocou para o aluno identificar através das imagens o que era vila, o que era metrópole, o que era cidade. Então, através do desenho, ele ia dizer do que estava, né, o que estava relacionado. Muito bem. Aqui na terceira, né, já colocou em forma de círculo, do maior para o menor, para o estudante fixar o que era vila, o que era metrópole, cidade. Legal, né? Como a professora pensou. Então, ela fez várias atividades, ó, com o mesmo tema, né, um registro aí para o anexo 3. E para ele, lembra que lá no início, quando nós lemos sobre ele, ele precisa de muita repetição? Né? Então, de diversas formas, com texto, com diagrama, com imagens, com formas, né? Tudo isso é propor condições para o aluno, é propor recursos, apoios para que ele tenha condições de fazer uma atividade, tá? Muito bem. Do ensino médio, vamos analisar essa. Então, do ensino médio, numa atividade de matemática, está lá a habilidade, né? Referente aí a um assunto sobre porcentagem, o uso de telefone móvel, né? Entre jovens, entre idosos. E depois tinha as perguntas. Vamos ver como que ela ficou flexibilizada. Vejam, é a mesma atividade de matemática, tá? Só que ela ficou de uma forma visual. Então, colocou um esqueminha, colocou ali de 10 a 13, 2018, as porcentagens, 60 anos ou mais. Vamos comparar os números. Pinte o maior número. Então, para o aluno aí que tem uma extrema dificuldade para ele identificar qual é o maior número, ele teria que pintar, né? Quem tinha mais acesso em 2018? Aí colocou-se a imagem. O jovem, né, as crianças, ou um idoso em 2018. Então, já para ter condições do aluno entender, né, se localizar dentro da atividade. Que legal que ficou. Vocês aí dentro das suas disciplinas, do seu conteúdo, você já pode ir tendo ideias, né, sugestões. Falar, lá no meu conteúdo de química, física, eu poderia fazer assim, assim, com aquele aluno que tem dificuldade, que não consegue, né, que tem um transtorno, que tem uma deficiência intelectual, autismo, partir do interesse dele, tá? Então, o que esse aluno gosta, o que esse aluno não gosta, posso colocar uma imagem do interesse dele aqui para puxar a atenção dele, percebe? Muito bem. Eu sempre ouço a questão dos 5. Posso dar 5? Né? Ou tenho que dar 5 para o aluno? Não, né? O estudante com deficiência, ele é como os demais estudantes, como os demais alunos. Né? Então, ele tem que estar incluído no processo de avaliação, né? Dentro de atribuição de desempenho dele. Tá? Então, posso dar 5, mas por que eu vou dar 5? Né? Eu ofereci todos os recursos, todos os apoios necessários para ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu obter ali uma nota, né, um nível satisfatório, por quê? Eu deixei de fazer alguma coisa ou eu ofereci tudo, eu tenho todos os registros de que foi oferecido, mas ele não conseguiu. Tá? Então, o aluno não temos base nenhuma, que já muitos professores me perguntou, qual a legislação, onde está escrito que tem que dar 5 para o aluno. Não, não tem, não está escrito. Mas você, como professor, tem que ter esse registro da adaptação curricular bem feitinho, né, tudo comprovado, tudo registrado, o que foi oferecido para o estudante, tá? Ah, mas o aluno tem deficiência intelectual, tem autismo. Eu não fiz adaptação curricular para ele. Vou dar 5. Ou vou dar uma nota 3, mas eu também não fiz adaptação curricular. Então, fica aí comprometida essa situação, né? Agora, se eu fiz de tudo, o aluno avançou só aquele pouquinho, que foi aquilo mesmo, né? Não tenho como avaliar o processo, porque a avaliação é um processo, né? Tem que estar incluído.
Tem que avaliar não somente neste dia a pergunta e a resposta, mas todo um contexto, tá? Vamos lá. Aqui, ó, que nós falamos, né? A avaliação da perspectiva inclusiva deve estar vinculada à atenção diversificada, mediante a acessibilidade do currículo e de acordo com as necessidades de cada educando, tá? Então, se uma criança não consegue ler a avaliação e respondê-la de forma escrita, mas se ela consegue eu perguntar, né, fazer o questionamento e a criança me responde, eu posso estar avaliando dessa forma, né? Eu posso trazer significados, né, que seja coerente com os objetivos propostos, tá? Então, se a criança me responde de forma oral, essa avaliação pode sim ser validada, né? Então, com o registro, a coordenação assina, valida, posso ter alguma forma de registro através de foto, de vídeo, tá? Mas o oralmente também é válido. O estudante com deficiência intelectual, em muitas situações, precisa do apoio de um mediador. Nesses casos, é mais adequado olhar para o processo, para os esquemas utilizados para resolver as questões e avaliar o progresso do aluno nesse campo. É o que nós falamos no slide anterior, né? Avaliar o processo do aluno dentro daquilo que foi proposto, tá? Estratégias, né? Como uma estratégia, são sugestões, tá? Por exemplo, se eu preciso, né, a turma toda vai ler um texto, mas eu tenho, às vezes, se eu procurar, eu consigo achar um vídeo condizente com aquele texto. Então, facilita para o estudante também. A prova oral ou digitação por voz, né? Quantidades de perguntas que podem ser reduzidas, letras maiúsculas, evitar aquelas serifas, né? Aquelas fontes que tem, que são bonitinhas, né? Que são modificadas para ficar esteticamente falando. Então, o ideal é usar o Arial, que é uma fonte simples e não vai complicar para o estudante ter, né, na compreensão. Imagens, né, imagens animadas, aqueles GIFs, também ajuda o estudante a compreender, né, fazer associação de informações. Aqui, muito bem, né, falando ainda dos recursos e das estratégias, né, o docente, ele precisa, para que tenha sucesso, né, numa adaptação, ele precisa planejar antecipadamente o que vai ser dado para esse estudante, né? Então, realizar a sondagem o professor vai identificar em qual nível ele está, juntamente com todos os relatórios que ele possui, tanto de médico quanto da sala de recursos, tá? Muito bem, chegamos ao nosso final. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, algumas ideias, sugestões tenham sido proveitosas, né? É claro que não se frustrem, porque algumas adequações, flexibilizações podem dar certo e outras nem tanto. Isso vai do processo. Quanto mais eu faço, mais eu entendo e mais eu consigo chegar perto do que é adequado para o estudante, tá? Então, às vezes eu faço mais simples, um pouquinho, amanhã, depois eu já consigo melhorar. Então, o importante é ter o olhar diferenciado, né? Ter a preocupação no planejamento ali da atividade, com antecedência para esse estudante, pensar como ele aprende, pensar em que tipo de estratégia eu vou utilizar para esse estudante, tá? Então, espero vê-los novamente em breve, né, com mais ideias. É rapidinho nossa TPC, mas eu espero que ajude vocês aí na sala de aula, né? E toda dúvida que vocês tiverem, vou deixar aqui, ó, meu contato, meu telefone, meu e-mail, podem entrar em contato, estamos à disposição, né, da escola. Quem tiver dúvida, passe aí para a coordenação, podem me chamar,
que nós vamos conversando e estudando e aprendendo juntos, tá bom? Desejo a todos um ótimo trabalho e até mais. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you.